contigo. Não vamos ter pressa, embora sabemos que o pregador é rápido, ele é rápido no objetivo. Vamos ao som de somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Aqui estamos, Pai, por seu favor e bondade e misericórdia. Certamente estamos aqui porque o Senhor nos livrou, nos guardou, nos salvou, nos alimentou, conservou em nós a fé, a esperança e nos fez vencedores em todas as tentações, os convites do mundo, da carne e do sangue. E como vencedores, nós aqui estamos, Pai, com a fronte curvada diante de Deus, para receber do Senhor tudo o que for necessário, tudo que nós necessitarmos, Senhor, que estivermos necessitando, o Senhor sabe que precisamos, venha nos ajudar. Por tua grande misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Enquanto estamos em pé, então, vamos ler a Escritura no livro do profeta Isaías, capítulo 50. Isaías, capítulo 50. Vou ler a partir do versículo 4 até o versículo 7. Isaías 50, verso 4 em diante. A primeira leitura, eu costumo esperar que todos encontrem para lermos juntos. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. As minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo e sei que não serei confundido. Amém, Jesus. Podem se assentar, irmãos.
Louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus por esta noite. Amém. Graças a Deus por tudo, não é? Amém. Graças a Deus. Quem é jovem, dê graças a Deus por ser jovem. Quem é velho, dê graças a Deus por ser velho. Aleluia. Se Deus me perguntasse se eu quisesse voltar hoje para os 20 anos, eu não queria. Se Ele me perguntasse se eu quero chegar para frente, eu acharia melhor. Estou mais perto do que vocês, jovens, de ver as belezas que esperam os filhos de Deus do outro lado. Não é? Glória a Deus. Mais uma vez, estou aqui com a minha esposa e mais uma vez agradecido ao pastor Glauber com toda a sua família. Que Deus recompense por tudo que tem feito por nós. Estou muito honrado com a presença do pastor Otacílio, sua esposa e uma filha, não é isso? É só uma filha do pastor Otacílio. Filha e genro, bem-vindos em nome de Jesus. E estou vendo uma pessoa ali. Duas filhas. Então tá bom. Aleluia. Então amanhã nós estaremos indo e de lá vamos estar orando por vocês. E o convite fica aí de pé para o pastor, para a família do pastor, para a igreja. Sim? Será uma honra maravilhosa se um dia a gente puder receber vocês por lá. Qualquer um de vocês. Amém? E é lógico que fim de semana está todo mundo já mais cansado um pouquinho, não é? Do que no começo. Então, se eu fui caprichoso com o horário, se tenho sido um pouco, vou ser mais ainda nesta noite. 7h20. Então, dependendo do fôlego, 8h20 no mais tardar, o pastor estará de novo tomando a direção do culto. E eu quero voltar à escritura que nós lemos e começar a meditar com vocês. Mas antes eu quero que vocês fechem os olhos um pouquinho. Aleluia. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Que assim seja. Aleluia. Amém. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Eu coloco um profeta para preencher este versículo em primeiro plano. Este versículo aplicado a um profeta de Deus, não é? Para que traga no tempo apropriado de Deus, no tempo que Deus sabe que é necessário, trazer uma boa palavra a todos os que estão cansados. Porque um profeta é o último recurso de Deus em falar com o seu povo na terra. Né? Depois que o evangelista, o pastor, o mestre, mesmo o apóstolo,
não está mais dando conta, sua palavra, seu conselho, seu trabalho, não está mais segurando a igreja de pé, então Deus tem este último recurso em mandar um profeta. Eu quero ler isto, para não ficar só na citação. Na mensagem de Sardes, o profeta falando sobre as 7 estrelas que está na mão de Jesus, no livro de Apocalipse, ele diz: agora podemos ver que Jesus Cristo está se revelando através das eras por seu Espírito nos mensageiros. Eles são como foi Moisés para os filhos de Israel. Assim como ele teve a revelação para o seu dia, assim também cada mensageiro teve a revelação e o ministério de Deus para aquele dia. Desse modo, quando vemos que os mensageiros estão em sua mão, vemos o Senhor identificando-se com estes homens e concedendo-lhes seu poder. Não é suficiente que ele tenha se associado com toda a igreja. O que vimos quando ele foi visto andando entre os 7 candeeiros de ouro. Tampouco é suficiente que vejamos o ministério quíntuplo de Efésios 4, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Isto chega a um momento que não é suficiente. Aleluia. Porque em cada era, a igreja se desencaminha, e não é apenas os leigos, mas o grupo de clérigos, obreiros. Os pastores estão errados, tanto quanto as ovelhas. Então Deus se apresenta em cena como o sumo pastor no ministério destes 7 homens, para conduzir seu povo de volta à verdade e ao abundante poder desta verdade. Deus está em seu povo, todo o seu povo. Amém. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele é a palavra. Isto seria a palavra reconhecida no povo. Porém, ele colocou uma liderança especial nestes homens da sua própria escolha, e através do determinado conselho de sua vontade, eles aparecem uma vez em cada era. Amém? E conduz o povo de volta à palavra. Então, quando o povo já está cansado de livros, cansado da própria Bíblia, cansado de igreja, cansado de sermão, cansado de tudo que existe aqui embaixo, desanimados, abatidos, Deus, então, em sua bondade e misericórdia, ainda tem um recurso, e ele manda a palavra a seu tempo, uma palavra viva, uma palavra que faz o povo outra vez viver, outra vez levantar. Eu quero ler de novo também, não me lembro se eu li aqui no primeiro culto, falando sobre este último recurso de Deus, que é o envio de um profeta. Está escrito no 2º livro de Crônicas, último capítulo, capítulo 36, está escrito assim do verso 14 em diante: também todos os chefes dos sacerdotes, todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões.
Eu sei de um caso que uma mocidade até grande numa determinada igreja pentecostal tiraram uma foto e as mini saias destacando, não é? Todos os joelhos de fora das mocinhas, e o pastor era zeloso. Ele chegou um dia no átrio e viu aquela foto, pegou a caneta e completou a saia de todas as moças ali na foto. E elas chegaram e viram e continuaram de mini saia, do mesmo jeito, não é? Mas quando chegou a mensagem deste profeta, foi o suficiente ler uma vez ou duas e mostrar o que o profeta falou, que as saias aumentaram. Aleluia! Eram Caifás e Anás, sumos sacerdotes naquela época, mas a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. Eles tinham a palavra escrita, eles tinham livros, mas ela já não resolvia mais. A mesma palavra, mas teve que vir por boca de um profeta. Uma palavra que fazia efeito, uma palavra que dava força, uma palavra que levantava. Amém? E esta é a palavra que Deus mandou para nós. Amém? E tem outra coisa, se você não se levantar com ela, não tem mais esperança. Pode vir anjos, pode vir bombas, pode vir profecias, pode vir o que vier. Não é? Curas divinas que você pode ver. Se esta palavra não te levantar, nada mais fará. Deixe-me continuar lendo. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais o quê? A fé, a caridade, o amor, a pureza, aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Veja como é que o mundo vai entrando para dentro da igreja. Segundo o selo, o profeta diz, como foi que o nicolaísmo entrou no meio da igreja. Os crentes primitivos, zelosos e espirituais, fiéis, obedientes, nos seus empregos davam aquele exemplo que os patrões admiravam. E resolveram muitos deles seguir alguns daqueles cristãos para descobrir a respeito da vida particular, a religião, onde é que eles iam. E assim muitos deles descobriram a igrejinha lá em algum buraco de pedra, alguma cova, catacumbas, e começaram a assistir os cultos e gostaram. Mas eles eram ricos, eles eram chiques, eles tinham roupas maravilhosas, roupas bonitas, não podiam se assentar em pedras, não podiam se assentar em qualquer banco que ia estragar a calça, o roupão. E logo então eles começaram a fazer ofertas para o dirigente. Escuta, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é poderoso, mas nós podemos tirar isto dessa humildade e levar isso para uma classe melhor, uma coisa melhor. E isto era o diabo. O diabo. Então foi assim que o mundo começou a entrar. Depois aquele homem que deu a maior oferta para eles mudarem de lugar, aquele homem já se achava no direito de trazer a mulher dele para o culto, esteja ela do jeito que tivesse, trazer o filho, trazer a sobrinha, trazer alguém, e o pastor ia ficando murchinho, perdendo a autoridade de cobrar a santidade, porque ali tinha gente daquele homem que deu uma grande oferta para a igreja.
Mas Deus manda seu Espírito, sem compromisso, amém? Sem pegas, sem laços. Um profeta é enviado de Deus, amém? Para libertar seu povo destas prisões, desses laços. Aleluia. Aumentavam de mais e mais as transgressões e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. Por isso que na mensagem, se um dia seu pastor fizer um enrolado de corda e sair dando chicotada, não fuja da igreja, não. Aleluia. Amém. Não fuja, porque o Espírito de Cristo zela do seu povo. Amém. E o tempo vai passando e daqui a pouco um vestidinho transparente está dentro da igreja e alguma coisinha, uma mentirinha, um namorinho errado. E o pastor vai prestando atenção e fala numa mensagem, mas ainda bem indiretamente para ver se alguém capta, mas não capta coisa nenhuma e vai chegar o dia dele ter que chutar a mesa. Amém. Fazer um azorrague e citar nomes. Porque senão o diabo toma conta da igreja, o pecado toma conta da igreja. Contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. Olha aqui, já não resolvia mais. Sacerdotes, chefe de sacerdotes, nada resolvia. A casa estava contaminada. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. É a misericórdia de Deus. É o último apelo de Deus. Porém, olha o que fizeram. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra seu povo, que mais nenhum remédio houve. Então, esta é a mensagem do Espírito Santo para este tempo apropriado que Deus nos está deixando viver. Aleluia. Quero voltar à escritura que nós lemos em Isaías 50. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Aleluia, irmãos. Saiba que esta palavra não vai tirar de nós o cansaço. Ele vai te animar e mostrar que o descanso está próximo. Miqueias 2:10. Deus diz: levantai-vos e andai, porque não é aqui lugar de descanso. Por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói grandemente. Então, se alguém está parado, cansado, não tem mais forças, esta palavra chega, como disse João, Daniel, quando Deus se aproximava, eles caíam como mortos, sem força alguma. Mas Deus punha sobre eles a mão e falava a palavra. E Daniel diz que quando ele falou, entrou força em mim e eu me coloquei de pé. Aleluia! Aleluia! Quando você ouve esta palavra,
entra força em você. Para você se levantar desse lugar de baratas, desse lugar de escorpiões, de sujeira. Você se levantar, se colocar em pé outra vez e caminhar. Amém. Porque aí ele te levanta e mostra: mais um pouquinho de tempo, meu servo. Esforça-te, tenha bom ânimo. Olha para a frente. O profeta já pregou a mensagem Shalom. E ele disse: isso quer dizer bom dia, igreja. Isto quer dizer Jesus Cristo dizendo: bom dia, igreja. O dia está tão perto. Aleluia. Amém. Que você já pode olhar e ver a claridade da eternidade chegando para a igreja. Dizem que se um homem está perdido no deserto, morrendo com sede, e já não aguenta mais caminhar, se ele enxergar uma água com 1 quilômetro de distância, as forças renovam, ele cria nova energia para caminhar de novo esse pedaço, porque ele avistou a recompensa, ele avistou a água. Aleluia! E esta é a mensagem que Deus mandou para você e para mim. Já está perto, meu servo, mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Aleluia! Aleluia! O profeta disse nesta mensagem de Sardes, da era de Sardes, e aqui, irmãos, note que aqui é o início de um avivamento. Quando vem um profeta com uma mensagem no tempo de Deus, para dizer uma boa palavra ao povo cansado. Aleluia. É o início de um avivamento. É o início de um novo dia. É o início de um trabalho de Deus. E aí diz a Bíblia aqui, ó: ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Quem já participou de avivamento aqui pelo Espírito Santo? Eu participei pela graça de Deus. Irmãos, não era por mandamento, não era por força nem por violência, mas era uma alegria tão grande que vinha de dentro, que eu não conseguia. Várias vezes passei a noite sem conseguir dormir, andando e chorando no meio de mato. Uma alegria que vinha de dentro. Ia para a rua sozinho na porta de bar e começava a pregar sozinho ali. Ia todos os dias no culto, chegava 1 hora antes do culto começar, e aquele monte de rapazes ficava ao lado do púlpito, 1 hora antes do culto começar. E ali colocávamos as mãos no ombro um do outro e começávamos a orar. E a camisa pingava suor. Era uma alegria espontânea. Aleluia. Olha o que está escrito aqui, ó: ele desperta-me o ouvido para que ouça todas as manhãs. É a alegria do avivamento. Glória a Deus. É as pessoas madrugando sem ninguém forçar, sem ninguém exigir. Eu vivi isto aqui. Que tempo maravilhoso. Desperta os ouvidos como aqueles que aprendem, aqueles que estão sedentos, que querem mais de Deus. Parece que hoje a fome acabou, né? Mas o profeta diz assim, olha, como é que começa um avivamento? Ele diz: esta mensagem é para toda a era, que durou cerca de 120 anos. Sua mensagem, portanto, é para todas as gerações nesse espaço de tempo. Agora a história continua repetindo-se a si mesma. Nas gerações de Israel, vemos um avivamento numa geração,
só para ver as chamas desvanecendo-se na próxima. Na terceira geração, as brasas podem estar ligeiramente acesas. Porém, na quarta geração, pode não haver qualquer vestígio da chama original. Então Deus acende o fogo novamente. E o mesmo processo é repetido. É simplesmente a manifestação da verdade de que Deus não tem netos. A salvação não é transmitida pelo nascimento natural, tanto quanto não há qualquer verdade na sucessão apostólica. Isto não existe na palavra. Agora veja, você começa com crentes verdadeiramente renascidos. Quando a próxima geração surge, eles já não são mais simples cristãos, mas tomaram um nome denominacional. E agora são batistas, metodistas. Isto é exatamente o que eles são. De fato, eles não são cristãos mais. Por isso esse espírito de dizer qual é seu grupo, qual é seu lado. Expulse isto da sua vida. Você não tem grupo, você é de uma família, você é de um reino, você é de uma mensagem que veio do trono de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! E o seu espelho é olhar para a mensagem original, para os efeitos original de um cristianismo original. Eu hoje sinto saudade, sinto falta e procuro voltar a caminhar na mesma estradinha que eu já caminhei. Aleluias! E ali fico até eu sentir de novo o mesmo que um dia eu senti. Quebrantamento no meu coração. Ah, irmãos, quando às vezes os irmãos falam, ora por mim, pastor. E a gente fala, sim, irmão, vou orar. Mas às vezes você não ora citando o nome daquele irmão. Mas eu sinto uma coisa. Há momentos que você entra no reino de Deus. E os seus braços crescem tanto que você abraça seus irmãos. Aleluia. Em espírito eu viajo e abraço uma igreja inteirinha em determinado lugar. Pequenos e grandes. E ali choro junto com aquele pastor, com aquela família. Aleluia, aleluia. Trago para bem pertinho do meu coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aqueles que você sente, ouviu falar, que tem os maiores problemas e complicações, fique no lugar deles em oração. Traga-o para pertinho. São humanos igual você. Se fosse eu, se fosse minha mãe, se fosse meu filho. Seja humano, que hoje o povo está virando máquina, o povo está perdendo o sentimento. Tenha misericórdia, que Deus te quebrante, que Deus me quebrante, que Deus nos faça sentir as nossas misérias. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. O povo antigamente chorava por amor de um animal, um boi velho, um cavalo velho que ajudou durante a vida toda a família. Hoje ninguém chora nem por filho, nem por mãe. Se chora, chora por causa da herança. Ficamos secos, estamos morrendo, irmãos. Precisamos de Deus. O profeta diz que aquelas folhinhas virou espinho por falta d'água. O que devia ser flor, hoje virou espinho. Onde você poderia encontrar perfume, você está encontrando é agulhada, é chute, é patada, é falta de educação. Misericórdia, Senhor.
O Espírito luta com o povo da mensagem. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Aleluia! Então veja, você começa com crentes verdadeiros e daqui a pouco eles tomam um nome. Batista, etc, etc. Grupo do Sul, Grupo do Norte. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Eu sou de Osmar, eu sou do fulano. Fica atrás do fulano para você ir para o inferno. Ó, Jesus poderoso. O profeta diz, nunca trouxe uma mensagem para que o povo me siga. Ou se una à minha igreja. Eu trago uma mensagem para que o povo se una à palavra de Deus. Amém. E tenha o Espírito de Deus. E seja governado pelo Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia. Olha aqui. Mas todas estas pessoas estão agora ajuntando pela vontade do homem. Eu não digo que alguns deles não estejam certos com Deus, nem por um minuto eu digo isso, mas o fogo original se extinguiu. Eles não são mais os mesmos. O fervente desejo de agradar a Deus, a paixão por conhecer sua palavra, o clamor por elevar-se no Espírito, tudo começa a esmurecer. E em vez dessa igreja estar incendiada com o fogo de Deus, ela tem esfriado e se tornado um pouco formal. É isso que estava acontecendo lá atrás com os efésios. Eles estavam ficando um pouco formais. O entregar-se a Deus estava aos poucos desaparecendo. E as pessoas já não estavam tão atentas ao que Deus pensava delas, porquanto começaram a estar atentas ao que o mundo pensava delas. Entretanto, essa segunda geração foi exatamente como Israel. Eles demandaram um rei para serem conforme as outras nações. Quando fizeram isto, eles rejeitaram a Deus, mas de qualquer forma o fizeram. Essa é a história da igreja. Quando ela pensa mais em se conformar ao mundo, ao invés de se conformar com Deus e com a palavra de Deus, não demora muito até que você vê-los parar de fazer coisas que costumavam fazer e começar a fazer coisas que não faziam inicialmente. Eles mudam sua maneira de vestir, suas atitudes e seu comportamento, eles ficam frouxos. Isto é o que Éfeso significa. Frouxos. Que Deus tenha compaixão de mim e de você. Aleluia! Glória a Deus Deus! tenha compaixão de nós. Maravilhoso, Jesus! Então, a Bíblia diz aqui o Espírito falando. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos. Amém? Concorda com isso? Amém! Agora você já está aqui nesse versículo. Eu já estou aqui. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos. Por isso eu ouvi a mensagem. Por isso nós ouvimos a mensagem. Amém! Por isso estamos onde estamos. Graças a Deus! Agora tem esse detalhe. E eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. Glória a Deus! Porque Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus! Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Aleluia. Amém. Pastor parece que precisava fazer uma festa todo dia, né? Um movimento assim alegre. A Bíblia manda exortar todo dia. Amém. Disseram, para que ir tanto na igreja? Ele disse, porque eu peco tanto que eu preciso ir tanto na igreja, né?
ouvir a correção de Deus. Aleluia. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém, irmãos? O pecado é um engano. Quer dizer, você peca e o diabo te engana. Fala, não adianta mais você ir na igreja. E aí você não vai na igreja. Você esfria mais. O pecado petrifica mais no seu coração. Mais um pecado. Mais uma dureza. Mais uma distância. Você vai se afastando. É o pecado te enganando. Te empurrando para longe de Deus. Para longe da palavra. Para longe da igreja. Para longe dos irmãos. É o pecado te enganando. E te endurecendo. Mas não faça isso. Errei, falhei, pequei, vou na igreja no próximo culto, vou conversar com o pastor, vou pedir perdão à minha esposa, vou pedir perdão ao meu esposo, vou pedir perdão ao meu filho, aleluia. Não caia no engano do pecado, e o pecado dizendo que não tem mais jeito, mas Deus te diz, tem jeito sim, meu filho, tem o sangue de Deus para me salvar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja nosso Deus! Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, onde temos o sangue para a remissão dos nossos pecados. Estamos neste reino coberto por este sangue, aleluia, que é o nosso socorro todo dia, é o nosso socorro toda hora. Mas você tem que reconhecer isto, você tem que se humilhar, você tem que saber que errou. É verdade. Não fica dando uma de durão, não. Eu estou certo. Eu fiz isso, mas eu tenho razão. Eu fiz isso, mas é porque minha natureza é essa mesmo. E a natureza de Cristo que Ele te deu? Você não presta mesmo, por isso o sangue de Jesus presta para te lavar todo dia. Aleluia! Aleluia. Graças a Deus. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. São muitos os que começam, são poucos os que terminam. Seja você um deles. Amém? E o versículo que lemos diz, o Senhor me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, eu não voltei para trás. Amém. Aleluia. Ah, pastor, mas depois que a gente vê a mensagem, não tem jeito de voltar. Tem sim, senhor. Tem sim, senhor. Aqui mesmo onde estamos lendo, né, está escrito. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque havendo-a alguns ouvidos, igual você ouviu, o provocaram. Então é possível ouvir e voltar para trás? Muitos voltam. Mas você, seja forte, seja corajoso. Está escrito aqui, talvez ainda dê tempo de eu ler. Parente redentor, órfã, um tipo da igreja morna que uma vez começou. Um tipo da igreja morna que uma vez começou. Um tipo da igreja que não vai até o fim do caminho. Ela disse, aquilo soa muito bem. Então ela beijou sua sogra e voltou para trás novamente. Onde elas já estavam na terra de Canaã. Tipo do Espírito Santo de Deus.
tipo da mensagem. Aonde a terra era abençoada de novo, estava dando frutos. Aleluia. Mas a órfã voltou para trás novamente. Aquilo é um tipo do crente morno que acredita que Jesus é o Cristo e daí vira e volta para trás, voltando para as coisas das quais ele tinha saído. Para o homem que fixara seu caminho com os poucos desprezados do Senhor, e daí vira e volta para trás como o cachorro para o seu vômito e um porco para o seu lamaçal, como a Bíblia diz. Vê? Agora ela voltou para os seus deuses. Muitas vezes nós voltamos para trás para os deuses do nosso começo. Talvez temos olhos de cobiça para a coisa errada, voltaremos novamente a cobiçar. Talvez temos ídolos de beber, ídolos de fumar, ídolos de mentir, ídolos de roubar, todos os tipos de ídolos. Daí confessa e é batizado, e daí vira novamente, vai para casa, volta para trás. Que coisa triste. Vocês se lembram que nunca mais mencionou o nome de órfã, porque ela foi amaldiçoada por causa de sua decisão. Vê você? Mas, como eu gosto daquela pequena Ruth. Ela tinha que fazer uma decisão. Eu tive que fazer uma decisão. Você precisa fazer uma decisão. Você nunca sairá destas portas esta noite sem ter feito algum tipo de decisão. Você não deixará esta sala hoje se não sendo um homem ou mulher melhor ou um homem ou mulher pior. Para rejeitá-lo, você sairá pior. Será mais duro na próxima vez, endurecendo por causa do engano do pecado. Será mais duro da próxima vez para você alcançá-lo, se ele não sair melhor nessa noite. Veio uma prova final na vida de Ruth. Veio uma prova final na vida de todos. E Ruth tinha que fazer uma decisão. Como a Bíblia diz, que a sua sogra disse a ela, volta para seus deuses, como sua irmã fez. Volta para trás, como os mornos fizeram. Por que você não volta para trás? O pregador do Evangelho, se você quiser ir, vá. O pregador bem honesto que coloca aquilo diante da classe de pessoa. Você faz a sua decisão. Você permanece de pé. Mas o pregador enjoativo, morno, desequilibrado não dirá aquilo. Porém, um servo verdadeiro de Deus colocará isso diante de você e te dirá, faça a sua decisão. Amém. Ruth disse, eu irei aonde tu fores. Teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Aonde tu habitares, eu habitarei. Aonde tu morreres, eu morrerei. E aonde tu fores sepultada, serei sepultada. Aí está a decisão verdadeira. Amém. Senhor, eu te tomarei como meu Salvador. Se a Bíblia diz, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo, eu farei aquilo. Se a Bíblia diz que eu preciso receber o Espírito Santo, aquilo eu farei. Se a Bíblia me conta, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre, aquilo eu crerei. Eu tomarei a Bíblia e Deus, amém, por aquilo que está escrito. Ela fez sua decisão, ela tinha que voltar para trás ou ir para frente. E Jesus disse que essa decisão é tomada todo dia. Todo aquele que não tomar cada dia a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Para trás ou para frente. Siga, vá à frente. Nesse caminho, irmão, você vai encontrar pedras, espinhos, cair, levantar. Mas siga seu caminho, é para frente. Amém? O voltar, o virar as costas, esquecer, sabe? Eu esquecer daquilo, me tornar uma pessoa neutra, não saber nada de nada. Não existe esse lugar neutro, irmão. Ou da esquerda ou da direita de Cristo, você está crucificado, morto. Então morra com Cristo. Amém. Morra com Cristo. Amém. Glória a Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia.
Por isso aqui, terminando agora, pastor, o profeta diz, hoje em dia, queridos, para a gente seguir para frente, eu queria ler aqui, está escrito em Filipenses 3, depois vocês podem ler. Paulo disse, irmãos, quanto a mim, eu não digo que já sou perfeito, mas eu prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Glória a Deus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aleluia! Começa a voltar nos botecos e escutar as velhas músicas que você vai ver. Aquilo vai te recordar, te levar de novo, igual aquela moça fez. Da maior batalha jamais pelejada. Vinha da igreja com a Bíblia, escutou aquela velha música que ela dançava muitas vezes. Parou para escutar. Olha só, aquela música, quantas vezes eu dancei aquela música. Mas agora sou crente, né? Agora eu vou na igreja, não posso ir lá mais. O diabo diz, mas vai lá para testificar, né? Vai lá para convidar eles para a igreja. Lá vai ela. O profeta diz, o diabo entrou nela naquela hora que ela parou para ouvir. Dali a pouco ela estava lá dançando em todo o salão. Quando caiu em si, correu para a casa do profeta. Oh, veja a vitória, irmão. Ela não continuou enganada pelo diabo, não. Ela caiu em si e correu para a casa de Billy. Billy, eu estou perdida. E o profeta botou a mão na cabeça dela e saiu aquele demônio tipo morcego. Aleluia! Glória a Deus! Tu és maravilhoso. Aleluia! Veja só. A perseguição sempre dá força para a igreja. Nós temos conseguido isto muito fácil. Nós ficamos preguiçosos. Chegamos a um ponto quando não queremos mais avançar, porque tudo nos é dado com facilidade. É necessário dor, e lágrimas, e suor, e oração, e fé, e promessa para seguir adiante no poder do Espírito Santo. Um profeta que veio trazer uma boa palavra a seu tempo. Sabe, irmão, a perseguição traz força para a igreja. E o diabo soube disso e sabe disto. E sabe qual é o nosso maior risco nesse tempo? Riqueza, fartura. Conseguimos tudo muito fácil. Por isso não temos mais força. Caímos naquilo que está aqui a mensagem. Israel em Cádiz Barneia. Sabe o que era Cádiz Barneia? Uma grande fonte de água em pleno deserto, cheio de palmeiras. E aquela grande fonte regava outras fontes pequenas. E foi ali que Israel deixou de prosseguir para entrar na terra. Isso é essa mensagem, irmãos, que trouxe tanta fartura, tanta riqueza. E por causa desta grande fartura, nós perdemos a coragem de seguir avante com Deus. Seguimos com a igreja, mas para seguir com Deus é preciso coragem, força, suor, oração. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Só esse aviso aqui. Eu quero fazer uma advertência neste momento. É dito com referência aos últimos dias que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Na era de Laodiceia, ou seja, a última era, o amor de si mesmo e o amor pelas coisas materiais tomará o lugar do verdadeiro amor de Deus.
Temos que nos guardar do poder do pecado nestes últimos dias. Tantos estão ficando tão endurecidos porque não têm se dado conta do efeito deste espírito do último dia. É tempo de se chegar a Deus e deixá-lo encher nossas vidas com seu amor. Ou sentiremos a frieza da igreja do último dia e rejeitaremos a verdade de Deus, que é a única capaz de nos ajudar. Por se multiplicar. Leia toda a mensagem da era de Laodiceia. Qual é a queixa de Deus? A igreja diz: sou rica e abastada, não tenho necessidade de nada. E Deus diz: tu és desgraçada, cega, nua. Deus tenha misericórdia de nós. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei, Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Quando pelo vale da vida vem sobre mim o temporal, eu sinto a sua mão estendida. Então eu vou e não temo o mar. Cantem, eu sinto a de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei, Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Glória a Deus. Com meus olhos banhados em pranto, porque o mundo me faz chorar. Eu sinto o Espírito Santo junto a mim para me consolar. Eu sinto a presença de Deus. Bem forte, vamos. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Vamos ter a apresentação do pequeno Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir, vamos ver aqui. É o dia que as irmãs ficam todas com inveja do pastor. Vou pegar nos meus braços o pequeno Josué. Deus abençoe, pastor Raul. Ele me lembra muito, né, pastor Geraldo. Me lembra muito o nosso ancião. Palavras bem fixadas, né? Palavra de quem sabe o que está falando, né?
Deus abençoe pastor Raul, a sua esposa, a sua companheira, né? Que está ao lado dele, né? E que Deus abençoe a igreja de Linhares, a família, o ministério do pastor Raul. É isso aí, ó. Ele vai passando, tacando fogo nas igrejas. E agora amanhã ele vai para o pastor Gessé incendiar a igreja de Jundiapeba, lá em Mogi das Cruzes. Por onde ele passa, ele vai incendiando, né? Quem foi abençoado diz amém bem forte. Amém! Aleluia! Você que não foi, não precisa falar, mas quem foi abençoado fala glória a Deus. Glória a Deus! Vocês acham que eu posso chamar ele mais uma vez ou não? Amém! É? Podemos chamar o pastor Raul mais uma vez? Amém! Então não se esqueçam de orar por ele. Ele é um homem que precisa das vossas orações. Glória a Deus! Um amigo, né? Conheci ele quando morei em Minas Gerais. Eu estava em Porto Alegre no encontro de 2012. Aí eu dei a minha saudação. Eu sou o pastor Glauber Silva, da cidade de Manhumirim, Manhuaçu. Aí ele, Manhuaçu, rapaz, você é de Manhuaçu? Então nós estamos pertinho lá. Aí nós nos conhecemos, né? Aí começamos a conversar, e se vocês me conhecem, comecei a convidar ele para pregar na minha igreja. Aí ele, rapaz, chega desse namoro nosso, vou aí pregar na sua igreja. Aí ele foi e pregou em Manhumirim. Meados de 2013, 14, não sei, 13. Aí pregou em Manhumirim para nós. Aí Deus mandou uma tempestade. Aí eu levei lá na rodoviária, na tenebrosa rodoviária de Manhuaçu. Muita chuva, uma tempestade, tarde da noite. Em vez de eu ficar com ele lá, eu desembarquei ele lá e voltei para casa. Nem maliciei nada. E soltei na rodoviária vazia, deserta, cheia de pessoa drogada. E diz ele que a coisa foi feia lá. Um domingo à noite, muita chuva mesmo,